O pessoal foi uma grande, né, foi um grande avanço da história da humanidade, né? E aquilo ali mudou de maneira muito drástica, né, a trajetória da humanidade dali para frente. Ô Ricardo, eu não sei se é da sua época, né, mas as Tá empresas me chamando de X velho, pô. não, pô, porque eu não sei o que aconteceu com as empresas do Wake, né, as empresas X lá. Vivi todas elas. Como é que aconteceu? Como se deu? Nessa época você já estava no mercado ou só acompanhava, não estava no mercado? Quando Como eu foi? entrei no mercado, a única empresa do Ike que já era listada era a MMX. A Todas MMX. a MMX era uma empresa de mineração, né. Ela tinha um projeto de mineração de minério de ferro no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, e ela tinha um outro projeto, né, no sul de Minas Gerais, que era o sistema Minas Rio, MMX Minas Rio. Eu acho que ainda tinha alguma coisa no Amapá também, não lembro direito mais. Todas as demais empresas eu já estava no mercado, eu vi essas empresas surgirem, eu vi essas empresas desaparecerem. Nossa, então conta pra gente, é bem legal. Qual era a grande questão que existia ali? É que todas essas empresas, elas tinham as suas atuações interligadas, né. Hum. Então, por exemplo, a MMX, ela tinha lá o projeto de porco e ela tinha uma estrutura de logística, né, aliás, ela tinha a mina e ela tinha uma estrutura de logística que ia até o porto, né. Você tinha uma outra empresa, né, do mesmo grupo que eventualmente surgiu, que era uma empresa só de ativos logísticos, que era a LLX. Aí você tinha a empresa de petróleo, né, de exploração de petróleo, que era a OGX. Você tinha uma empresa que construía sondas e plataformas, que era a OSX, cujo principal cliente, obviamente, era a própria OGX. Você tinha uma outra empresa de energia, né, que era a MPX, né, que tinha lá paralelamente, né, tinha a construção do porto, né, que era o porto de Pecém, no Ceará. Você tinha uma usina termoelétrica, né, e você tinha a exploração de gás para abastecer a usina termoelétrica. O grande problema que aconteceu ali basicamente foi as expectativas de produção, de produtividade dos campos que haviam sido adquiridos pela OGX, elas eventualmente se mostraram muito inferiores ao que era a expectativa de mercado. E que a própria empresa sinalizava. Os guidances da empresa foram brutalmente frustrados. Quando isso aconteceu e o mercado desacreditou na OGX, você tinha as empresas que tinham relação direta com ela, principalmente a OSX, que aí a preocupação do cara foi: bom, se a OGX não sobreviver, esse cara não sobrevive também. E aí você teve uma contaminação de crédito relacionada ao grupo. A operação da MMX, que era uma operação de minério de ferro, semelhante, por exemplo, à CSN Mineração, né? Guardadas as proporções, eu não vou comparar com o Vale, porque Vale é uma operação gigante, né? A MMX era mais parecida com a Semin, talvez menor do que a Semin, inclusive. A operação não tinha absolutamente nada a ver com os problemas da OGX, mas por uma questão de pertencerem ao mesmo grupo, o mercado manifestou preocupação e secou o crédito da empresa. E a empresa sem crédito quebra, entende? Então, o que aconteceu com as empresas do Ike, na verdade, foi que muitas delas tinham relações operacionais e comerciais entre si, e consequentemente, quando caiu uma, caíram praticamente todas. E as que não estavam dentro desse ecossistema, elas acabaram impactadas pelo mecanismo de crédito. Ninguém queria emprestar dinheiro para o grupo, né? Com medo de insolvência, né? Com razão, na verdade. E, enfim, acabaram impactados junto. E naquela época ele era tipo um Elon Musk do mercado, assim? Ele era mais badalado que o Musk. Mais badalado que o Ele Musk? era mais badalado que o Musk. O pai dele era ministro, né, na época, não era? Não, ele foi Com ministro alguma muito. relação assim? O pai do Ike, ele foi ministro antes de eu nascer, que era o Nossa, Eliezer sério? Batista, né? Isso é coisa bem antiga, Sim. né? Tem algumas décadas separando uma coisa da outra aí. Eu fiquei sabendo que, eu não sei se é verdade, né? Mas assim, parece que o pai dele era ministro, numa época ele tinha um mapa da onde tinha É, os minérios a e tal. mitologia da É, história é essa, né? essa é a mitologia, isso. O folclore da história é que o Eliezer Batista, ele sabia exatamente onde procurar ouro na Amazônia e entregou na mão do filho, É, né? e ele foi lá e desbravou. Nunca saberemos se efetivamente foi assim, né? Nunca saberemos.
Mas é legal você contar essa história, né? Porque às vezes a pessoa que tá aí do outro lado, eu mesmo nem sabia como funcionou, né? Eu vi aquele documentário dele lá, que aparentemente o documentário passou um pano pra ele, não sei se você viu. Você viu esse daí do... E até do Netflix? Eu acho assim, né? Sempre que você. Eu não sei se esse documentário se ele é baseado em uma biografia autorizada ou não, mas se for baseado em uma biografia, enfim, tudo vai ser elogioso a você, É. né? É, eu acho que. Eu acho que existem figuras que elas estão condenadas a serem controversas, né? E obviamente, assim, ó, muita gente perdeu dinheiro com o Ike. Só que não dá para negar que para além, né, dos problemas que aconteceram, por exemplo, na OGX, isso não significa, né? O Ike ficou com a pecha, por exemplo, do vereador de PowerPoint, né? Ah, não, os projetos que o Ike vende, eles não param em pé. Quando na verdade algumas coisas pararam em pé. Por exemplo, a Eneva, ela é a antiga MPX, que era a Aí, ó. empresa de energia do grupo X, né? E é uma empresa que vai muito bem, obrigado, né? O projeto Minas Rio, que era parte da MMX e que eventualmente foi vendido, hoje é uma operação que é tocada pela Anglo American e vai muito bem, obrigado. Inclusive, eu tenho a impressão de que Vale estava negociando uma participação nisso, não me recordo mais agora. Existem diversos projetos, né, que sobreviveram, né, à quebra do grupo. E ele não chegou a quebrar, né? Ficar tipo duro, né? Porque o pessoal colocou ele de um jeito que parecia que o cara ficou na sarjeta, né? A gente volta à questão que eu havia colocado lá no começo, falando das políticas, né, do taxar os ricos e tudo mais, né? Quando você tem muito patrimônio, você consegue recorrer a 1 milhão de maneiras de proteger patrimônio, né? E o Ike quebrou, eu tenho a mais absoluta certeza de que a vida do Ike é muito melhor do que a sua, do que a minha, né? Coitadinho do Ike. Coitadinha. É. Não, verdade. Eu vi ele tava até fazendo um. Eu Vendendo um vi, eu curso, né? vi, eu vi, eu vi, Alguma eu coisa assim. vi. Ele tá até O indo no pessoal, Instagram e o tal. pessoal do marketing digital tava brincando que o curso do Ike era os caras lá do lançamento eles só sabiam falar da comida, né? Que ia ter Pior que almoço, que ia ter churrasco, tipo assim, ó, você vai pagar pra comer com o Ike, basicamente, né? É Eu vi, basicamente eu vi. isso, né? Mas é legal, né? Você saber um pouquinho da história do que aconteceu no Brasil, né? Pra pessoa que tá do outro lado aí, às vezes fica vendo, sei lá, algumas empresas, né? Igual a Nvidia. Nvidia tá com os múltiplos lá em cima, né? Que a inteligência artificial vai fazer e acontecer e vai não sei do que. Agora eu vou comprar a Nvidia que vai subir mais não sei quantas vezes. A pessoa, ela fica cega e quer investir tudo nisso. Achando que a empresa. Aí você começa a olhar os múltiplos, você fala, meu, assim, não faz sentido. Eu quero, assim, eu penso em ter uma renda mensal, receber dividendos, diversificar meu patrimônio. E eu vejo pessoas que, não, agora eu vou comprar Nvidia com o valuation esticado que já tá, né? Aí qualquer coisa que a empresa não lucra tão bem, né, Ricardo? A empresa vai lá e já cai pra caramba. Cara, não precisa ir muito longe, não precisa ir até a Nvidia, tá? Vamos falar de uma das grandes vacas sagradas do mercado brasileiro. Vamos falar de WEG. De VEG. Assim, é inequívoco que a WEG é uma Recente, né? grande empresa, uma empresa extremamente inovadora, uma empresa extremamente rentável, né? Ela é conhecida como a fábrica de bilionários, né? Por conta de todos os herdeiros dos fundadores, né? Que hoje estão aí na lista de, principalmente entre os jovens, né? Vários dos jovens mais ricos do país Sim. hoje, eles são herdeiros da WEG, né? Então existem muitas pessoas que entraram em um transe, né, de acreditar que vale a pena você comprar VEG a absolutamente qualquer preço. A empresa reportou resultado agora com o lucro caindo 20%, o lucro caindo, o lucro subindo 20%, né? A ação estava caindo 5% hoje. Basicamente por Como, quê? né? Por quê? Porque a expectativa de crescimento que você já tem embutido no preço da ação, ela acabou frustrada. Não existe empresa que possa ser comprada a qualquer preço. Isso é uma lição que a gente aprendeu repetidas vezes ao longo da história, né? Agora a gente tem o boom da inteligência artificial, né? Não muitos anos atrás, a gente tinha certas empresas que estavam, né, que estavam na crista da onda, e a Nvidia, inclusive, também pegou essa onda, que eram, né, agora tem uma demanda gigantesca de GPUs por causa de blockchain, É de né? mineração. Antes disso, a gente teve outras tendências semelhantes, né? Para pegar uma emblemática, a gente teve a Bullet.com
lá nos anos 90. Antes da bolha do .com, a gente teve, né, um surto relacionado à invenção do computador pessoal, à invenção do PC. Tem uma carta clássica da Berkshire Hathaway, lá do Warren Buffett, né, em que o velho escreveu uma coisa que é muito verdade. Quando você olha a história, né, ele pegou como exemplo especificamente esse caso dos computadores pessoais. Sim. Tá? Eu acho que é inequívoco que a invenção do computador pessoal foi foi um grande avanço da história da humanidade. Né? E aquilo ali mudou de maneira muito drástica, né, a trajetória da humanidade dali para frente. A maior parte das empresas que participaram deste boom não sobreviveu. Poucas empresas sobreviveram. E mesmo algumas empresas que já foram gigantes desse segmento, Sumiu. atualmente elas não são nem sombra do que já Yahoo, foram. né? Não, o exemplo que ainda existe e que eu sempre gosto de falar é a IBM. A IBM já foi sinônimo de PC, gente. A IBM nem fabrica mais computador pessoal, ela vendeu tudo para Lenovo, né? Tem até um prédio Wii aqui no Brasil, né? Que era o Wii, né? Não sei ali se na... era mito que tem o Wii, o B e o M não sei aonde. Também é um mito, né? Não sei. Não, Mas agora, por exemplo, a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um novo paradigma relacionado à inteligência artificial. Tudo agora é IA. Né? Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou abrir minha geladeira e vai ter uma IA lá dentro. Né? Esse processo de inovação acompanhado de destruição criativa e tudo mais, isso faz parte da dinâmica da inovação. Mas nem tudo vai sobreviver. Nem tudo vai sobreviver. Então o que você faz? Se você quer participar desse tipo de coisa, você tem que ter na cabeça que você precisa participar com uma mentalidade de diversificação, porque nem todo mundo vai sobreviver. Como você tem certeza absoluta de que a NVIDIA vai ser a empresa vencedora disso aí? Da mesma maneira que lá atrás você podia ter apostado no mercado de PC, apostando, sei lá, em Compaq. Que acho que não existe mais, inclusive. Não existe mais, verdade. Né? Só para dar um exemplo. Né? E o S Robotics, né? Já foi uma gigante empresa. Acho que não existe mais também. Tá? Assim como essas tantas outras. E é que o mercado também é muito de narrativa, né, Ricardo? Não, o mercado é narrativa pura. Pega e fala, não, que você vai ver a IA, que essa IA que vai aumentar a produtividade. Pensa bem, existe não sei quantos milhões de pessoas que gastando R$10 nessa IA aqui vai faturar um faturamento de 1 trilhão e não sei, sabe aquelas coisas assim? Sim. E eu vou dizer assim, cara, a cada vez que eu descubro mais alguma coisa que você consegue fazer com IA, mais burro e obsoleto eu me sinto. Eu tô chegando em um ponto que eu tô começando a me sentir meio dinossauro, assim. Mas insisto, nem todo mundo vai sobreviver. Não vai todo mundo sobreviver. Porque não é da natureza do sistema que todo mundo sobreviva. Então, por isso que é bom investir sempre em alguns setores que eles são anticrise, Ricardo. Exemplo, bancário, Eu acho que grandes sim. instituições, sabe? Sei lá, setor de energia. Eu acho que sim. Então, esses setores aí, eles são tipo que são, né? A longo prazo, eles não vão morrer. Vai sempre precisar, mas igual o que você falou, é verdade. A NVIDIA amanhã, beleza, eu tenho um computador aqui, tem uma placa da NVIDIA. Mas daqui a pouco, Taiwan já vai começar a fazer alguma placa, a China já vai fazer uma placa, né? Então, Aí a China vai invadir Taiwan e não vai mais ter Taiwan fabricando nada. essa invasão aí já tá faz tempo, né? O pessoal falando sobre... Pode É que é acontecer. complicado ali, porque basicamente os caras têm um canhão apontado pra eles 24 horas por dia. E é muito perto, né, também, né? É complicado aquele caso ali. É muito perto. Mas, por exemplo, né, quando o Buffett vendeu a participação na TSMC, todo mundo tava o Buffett tem a informação de que a China que vai invadir Taiwan. Estamos esperando. E, Ricardo, é verdade que se a China invadir Taiwan, o mundo ele desacelera uns 5 a 10 anos? Eu vi isso daí uma informação por questão de microchip. Tanto nos carros, nos eletrodomésticos, nos celulares. Eles falam que a TSMC, né, que é a empresa grande lá de Taiwan, eles falam que se Considerando a China... relevância da TSMC, é um negócio que pode fazer sentido. Aqui você tá assumindo, obviamente, que, enfim, os caras invadem, destroem Isso, tudo. destruiu né? tudo, exatamente. Se acontecer isso daí,
Mas porque eu acredito que a China não vai querer destruir, vai querer se apropriar, né? Me parece fazer mais Não, sentido. não faz sentido chegar lá e destruir tudo. Aí o pessoal tava com muito medo. Me O parece pessoal fazer falou, caramba, sentido, meu, sim. se acontecer isso daí, o mundo ele retrocede de 5 a 10 anos no mínimo. Eu falei, nossa, mas essa empresa ela é tão grande assim. Eu comecei a Não, ela é pesquisar. bem importante. Você começa a olhar Ela e é fala, bem mano, que importante. empresa gigante, né? Ela é bem Ela importante. movimenta o país praticamente, né? Ela é muito importante. E, Muito e se importante. você for olhar, tudo que a gente pega hoje tem microchip, né? Tudo. Esses dias eu comprei uma cafeteira ali. Aí eu tô com a cafeteira. Aí eu passei a mão sem querer na cafeteira, ligou um negocinho que mostra a temperatura, né? Falei, nossa, hoje é tudo cheio de frescura, né? Aí você compra, sei lá, um negócio pra instalar e já tem um microchip dentro, né? Tudo que você compra tem um microchip, né? Tem a tecnologia ali e tal. E vem da onde? Vem tudo de lá, né? Daquele lado porque É é verdade. barato, né? É verdade. Não, e além de ser barato, né, se desenvolveu ao longo do tempo alguns polos de excelência, né? É. Né, se você pega uma TSMC da vida, a grande questão é que efetivamente, muito provavelmente o que existe de mais avançado hoje no mundo é feito lá. É diferente do paradigma que a gente tinha, sei lá, 20 anos atrás, que, sei lá, as grandes empresas de tecnologia do mundo estavam, sei lá, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, sei lá, do tempo que a Philips era importante, por exemplo, né? E que basicamente o que você tinha na Ásia era manufatura barata de coisa de baixa complexidade. Esse paradigma mudou E radicalmente. vagabunda, né? Era coisa vagabunda. Você lembra que o pessoal falava assim? Não, era o famoso Brinquedo do Xing Paraguai, né? Ling. Era o Xing Brinquedo, Ling, brinquedo do né? Paraguai, Brinquedo do Xing Paraguai, Ling. é. E hoje você vê chegando umas coisas de lá que você fala, meu, não é Não, possível. é surreal. É É surreal a surreal. qualidade disso, né? Você fala, pô, parece um produto da Apple, meu. Você começa a Não, pegar o mas os produto ali. produtos da Apple são feitos lá. Então, eu acho que eles pegam a expertise, né? É. Mas eles fizeram muito isso. É. Eles fizeram muito isso, de, na verdade, né, se valer do fato de, por ser um centro de manufatura barata e de haver uma ampla disponibilidade de mão de obra, uma mão de obra razoavelmente bem treinada e tudo mais, diversas empresas de outros países irem produzir lá para absorver tecnologia. E eles sempre adotaram uma política de que a empresa que quisesse se instalar lá, ela tinha, na verdade, que se associar a uma empresa local. Tem um caso específico para falar disso, que foi a Conta Embraer. aí. A Embraer, ela num certo momento, ela fez uma joint venture com uma empresa chinesa para fazer avião na China, né? E a partir dessa joint venture, eles acabaram transferindo muito de tecnologia de engenharia aeronáutica para os chineses. Resultado, isso aí acelerou o desenvolvimento da indústria aeroespacial chinesa em muitos anos, simplesmente porque eles, de certa forma, eu não vou dizer que eles roubaram, mas Se apropriaram, né? eles absorveram tecnologia da própria Embraer. Imagina o que eles não fazem com esses celulares aí, né? Tá louco. Por isso que os celulares hoje, você pega. Todos os celulares hoje têm uma tecnologia absurda, né? É bizarro. É bizarro. E o Brasil aqui pra trás aqui. Mas o Lula disse que a gente tem que esse negócio de inteligência artificial e tá por fora. Porque a gente A tem gente tem que muita gente aproveitar a inteligente. inteligência do povo brasileiro. Imagina. É, é. Isso diz muito sobre a gente. É, cara, a Tem dias gente. que eu só quero acordar desse sonho. Essa distopia.